A paz de Cristo para todos. Mais uma vez eu venho apresentar, esse podcast onde vocês todos estão acompanhando. Eu creio nisso, que vocês estão gostando, de cada podcast que tem lançado. E hoje eu tenho mais uma surpresa, para poder trazer para vocês. Nós vamos apresentar os 5 passos que Deus ele nos deu, como referência. Eu costumo dizer que nós, como servos do Senhor, nós temos a Bíblia, como regra de fé, como bússola, que nos direciona, nos conduz, a nossa vida. E a instituição Projeto Restauração, ela, no início, do trabalho, quando eu e a pastora André estávamos pedindo direção a Deus, de tudo aquilo que a gente precisava colocar como passo, como regra para conduzir as vidas. E Deus nos deu esses 5 passos, que a gente entende que nós colocando ele em prática, eu costumo dizer que eu até hoje, continuo colocando ele em prática na minha vida, evito algumas coisas, deixo de fazer algumas coisas, porque eu sei que pode me levar a um pensamento, a qualquer outra coisa, não que eu vou recair, não, mas a gente precisa entender que quanto mais a gente previne, a gente evita muitas coisas lá na frente. E hoje nós vamos falar do primeiro passo do Projeto Restauração, mas antes de falar o primeiro passo do Projeto Restauração, eu queria deixar uma palavra bíblica, que é a nossa regra de fé, que sem ela nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, que se encontra lá em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, na parte A desse versículo, que diz assim, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou em algumas traduções, do vosso entendimento. Então, o apóstolo Paulo deixa essa palavra aos romanos, mostrando a eles que eles precisavam não se conformar. E eu penso que nós, que fomos um dia um usuário de droga, e aqueles que hoje vai estar ouvindo esse podcast, possa entender o quê? Que você precisa não se conformar com a situação que você está se encontrando hoje. Porque Deus hoje inicia com uma palavra, dizendo lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis, não se conforma, porque o que Deus ele tem para você e para mim, e para tantas vidas que vai estar ouvindo, você familiar, não se conforme com a situação do seu familiar, vai buscar ajuda, faz aquilo que para o mundo, para as vidas possam achar que é impossível, mas a gente sabe que nós temos um Deus. Nós temos um Deus que pode mudar a história, um Deus que muda a história, que faz com que aquele que, para a sociedade, como eu já falei aqui em alguns outros podcasts, a sociedade ela olha o dependente químico como usuário à esquerda. Mas, sabendo que nós temos um Deus que olhamos totalmente ao contrário de tudo isso. Uma pessoa que não produzia e hoje tem produzido. E o primeiro passo eu queria já estar deixando para vocês, como eu falei, que Deus, ele, nessa abertura desse podcast, que vão ser 5 semanas, nós vamos falar os 5 passos que Deus nos deu. E o primeiro passo que a gente entende que é o essencial, que parte para um tratamento. A gente, por ser uma instituição evangélica, a gente entende que o nosso ser superior, aquele que nos conduz, que nos dá a direção de tudo, é o Senhor Jesus. E o primeiro passo para um tratamento aqui na instituição, a gente ministra sobre a vida de cada interno que entra sobre a casa, que ele precisa aceitar Cristo como o seu Senhor e condutor da sua vida. Por que isso, pastor? Porque eu sou obrigado a aceitar a Jesus? Não. Mas quando nós temos algo para nos agarrar, para nos sustentar, a gente entende que Jesus é o melhor alicerce.
é o melhor sustento, algo que vai não só nos levar, sabe por quê? Porque Jesus ele tem para minha vida e para a sua vida as melhores coisas. Na própria carta de Paulo ao Romano, quando ele fala desse versículo de número 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o complemento desse versículo, da parte B desse versículo, ele fala, para que experimentei qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida daquele que entende que precisa ter Jesus para uma transformação. E eu queria estar deixando essa palavra hoje, já nessa abertura. Hoje só vamos fazer uma abertura desse primeiro passo de Jesus, sabendo que o que Jesus ele tem para mim, para a sua vida, é isso, é te instruir, te conduzir a você não se conformar com este mundo, mas para que você venha transformar a sua vida. Porque Jesus ele só vai fazer uma transformação quando eu e você entendemos o quê? Eu quero ajuda. Eu preciso mudar a história da minha vida. Eu preciso ter uma nova vida. E aí ele fala, agora sim, meu filho, eu tenho para você boa, perfeita e agradável. Ele quer que você experimente. Aquilo que lá atrás, mais de 20 anos, já vamos quase 30 anos limpo, né? Que um dia ele me ofereceu, me dizendo que eu precisava experimentar aquilo que ele tinha de melhor, que era as coisas boas, as coisas agradáveis e as coisas perfeitas que Deus tem para a vida de cada um. Deus ele não nos criou para ser escravo, para viver uma vida de escravidão, uma vida presa às drogas, onde a gente não produz nada. Quando a sociedade nos olha de uma forma diferente, não que ela esteja certa ou errada, mas é uma realidade. E o Senhor Jesus hoje, ele quer te dar na sua vida, na vida de você familiar, que procura ajuda, pode nos procurar, vai ser colocado aí os telefones, a gente tem colocado os nossos Instagram, né, o e-mail, né, o Facebook da MPR, nos procura, liga para nós. Nós temos uma palavra, sempre uma orientação para te dar, você familiar, e para você também, que queira, que vai estar ouvindo esse podcast, que possa estar ouvindo agora, e fala assim, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero transformar a minha vida, eu já não aguento mais essa vida de escravidão, uma vida de miséria. Porque muitas das vezes, quando às vezes a gente escuta as pessoas falar assim, pô, mas uma vida de miséria dá a entender que você está menosprezando a outra pessoa. Não. Muitas das vezes nós temos casa, nós temos família, nós temos, às vezes até trabalho, porque ainda você é um usuário funcional, que ainda funciona. Você entendeu o seu trabalho, mas vive uma vida miserável que é de escravidão. Quando a gente fala de uma vida miserável é porque não tem alegria, porque a droga tira tudo isso. E Deus hoje, o que é o primeiro passo do projeto da restauração, que é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e transformador dela, quando a gente fala que Ele quer te tirar dessa vida miserável, que é escravidão, eu estou falando porque eu vivi isso. Eu tinha casa, eu nunca fui morador de rua. Por mais que eu vivi na rua, mas eu nunca fui um morador de rua. Às vezes eu ficava um mês na rua, doida aí pelas ruas aí. Mas eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha o pão diário. Nunca precisei ir lá na lata do lixo pegar para poder comer. Não, porque eu tinha comida em casa. Às vezes até fazia de sem vergonha, mas eu tinha. Mas eu vivi uma vida miserável. E o Senhor Jesus, hoje ele está te dando a oportunidade, você que nos ouve, de mudar a história da sua vida. E já nessa primeira ministração, dessa abertura desse podcast, que são os 5 passos do projeto, né, nós estamos falando do primeiro passo. Né? Hoje, semana que vem, nós vamos falar do segundo passo. Né? Eu não vou falar o segundo passo, porque eu quero que você acompanhe e conheça os 5 passos do projeto, né? Que com certeza, se você colocar ele em prática como regra de fé,
né? Porque precisa ter fé. Da mesma forma que nós acreditamos na Bíblia como regra de fé, como a nossa bússola que nos direciona a nossa vida, os 5 passos para nós, independente químico, também é uma regra de fé, porque a gente precisa acompanhar. A gente precisa botar em prática, porque tudo aquilo que você coloca em prática acontece, né? E hoje eu deixo essa palavra para você, né? Não se conforme, não se conforme, né? Não se conforme com a situação da sua vida, da sua família. Não se conforme, vá atrás de ajuda. O Senhor Jesus é aquele que pode te ajudar, que pode mudar a história da sua vida. E eu deixo essa palavra, um abraço, e que você possa ter um final de semana abençoado. Deus abençoe. Amém.